Vídeo rápido e no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 3 empresas cíclicas que estão nas mínimas, com a cotação mais baixa dos últimos tempos. Tem a Vale, tem resultados, tem recompra de ações e principalmente um ótimo anúncio de dividendos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Irani, que acabou de divulgar o seu resultado, ela fez isso hoje, e na data da divulgação do balanço, a empresa já cai mais de 3%. Ela teve uma receita de 424 milhões de reais, um EBITDA de mais de 115 milhões de reais. Notícia positiva fica por um investimento na plataforma Gaia, que já está praticamente concluído. A empresa tem que investir 1,1 bilhão de reais, e a empresa já investiu mais de 1 bilhão de reais. Quanto ao lucro, esse resultado de 186 milhões de reais, ele seria uma alta surpreendente quando comparado ao quarto trimestre de 23, mas na realidade o lucro da empresa ele foi muito menor do que isso, ele foi de apenas 18 milhões de reais. Isso porque a gente fala do lucro líquido recorrente. Esse resultado final de 186 milhões, que representaria um salto de 2.500%, ele tem impacto por conta de um reconhecimento de crédito referente à questão do ICMS, IRPJ e CSLL. Então, tirando isso, o resultado final da Irani ele é de apenas 18 milhões de reais, e isso justifica toda essa queda na cotação. Mas olhando para o operacional da empresa, os números eles não vieram tão ruins assim. A receita ela cresceu 10%, sempre aqui na comparação anual, quarto trimestre do ano passado com quarto trimestre de 2023, e o EBITDA ajustado ele também cresceu 3% nesse balanço. Em volume de vendas, aqui olhando para o papelão do lado, a Irani vendeu 0,4% a mais na comparação anual, e não só isso. O preço praticado de papelão do lado ele também foi maior quando comparado ao mesmo período. Quando a gente olha para a embalagem sustentável, a venda cresceu, o preço de flexível cresceu e o preço de rígido também cresceu. Só que o custo da empresa ele também aumentou, principalmente falando de aparas, ele cresceu 73%. Então lá no quarto trimestre de 2023 era de 542 e agora ele praticamente dobrou, ele foi para 938, quase 1.000. Isso daqui é uma das principais, talvez a principal matéria-prima quando a gente fala dessa linha da operação da empresa. Na questão endividamento, ela manteve uma boa gestão de caixa, a dívida bruta e a dívida líquida praticamente não se movimentaram, a alavancagem dela aumentou um pouco e com isso a eficiência da empresa ela caiu bastante. O retorno sobre capital investido, o ROIC, ele é de apenas 10% e isso confirma todo esse ciclo de baixa. Se a gente pega a DRE da empresa, nos últimos 5 anos, ela surfou toda aquela alta das commodities, aquele super ciclo que envolveu petróleo, envolveu minério, envolveu celulose e até mesmo alimentos, e de lá para cá ela cai em todos os trimestres. A receita da empresa cai, o EBITDA cai e o lucro líquido, ele acompanha todo esse processo. Quem também segue é a cotação. No longo prazo, cotação sempre vai seguir resultado, e a Irani é mais uma empresa de comportamento cíclico com uma queda próxima a 50%. Ela era cotada a mais de R$13, hoje custa praticamente a metade disso, voltou oficialmente para os R$6, e nem mesmo o programa de recompra, um dividend yield acima de 7%, conseguiram animar os investidores depois do resultado. Falar agora sobre a Vale, mais uma empresa de comportamento cíclico. Ela trouxe resultado, dividendo, recompra e mesmo com prejuízo, depois da divulgação do resultado, as ações da empresa subiram 4%. O prejuízo que ela trouxe foi de quase 700 milhões de dólares, isso daqui dá quase 4 bilhões de reais, mas assim como a Irani, a gente também teve o impacto de um não recorrente. Ela teve o reconhecimento de 1,4 bilhão e mais meio bilhão de dólares de uma revisão de ativos, então ela teve um impacto não recorrente muito alto. E operacionalmente a empresa se mostrou muito bem. A receita dela foi de mais de 10 bilhões de dólares e a gente acertou em cheio naquele cálculo e naquela previsão que a gente fez com base do resultado operacional. Os números das vendas, o número de produção e o preço praticado, eles levavam para uma receita acima de 10 bilhões de dólares e a gente chegou bem próximo de cravar a receita da empresa. A produção dela, olhando para a operação de cobre, ela cresceu 3% na comparação anual e no ano fiscal fechado todo, a produção de cobre cresceu 6%. Olhando para o níquel, na comparação anual ficou praticamente estável, cresceu 1%, e no ano fiscal fechado todo, a produção de níquel da empresa caiu 3%. Um ponto positivo de destaque nesse resultado, ele ficou na parte de competitividade, que é controle de custos. O custo caixa da empresa
preso, C1, ele caiu de 22 para 21,8, aqui a gente fala do ano fiscal todo. O custo all-in do cobre caiu e o custo all-in do níquel, ele também caiu nesse balanço. Só que o minério de ferro, ele continua sendo o carro-chefe, é o que realmente traz dinheiro para a Vale, e o custo caixa, ele caiu 10% na comparação anual, saiu de 20,8 para 18,8. Isso daqui foi um ótimo resultado e mostra como a Vale é eficiente. Quando a gente pega o all-in, o custo total de produção, ele saiu de 52 para 49, uma queda de 5% no período. Só que ela não para por aí. Essa parte de controle de custos é uma das principais linhas de atuação dela hoje, e a própria empresa já tem o objetivo de trazer esse custo anual, que está na casa de $20, para algo entre 18 e 19. Daí sim, no comentário rápido, ela conseguiria competir melhor com as outras, porque hoje ela está na terceira posição. Os dois principais concorrentes dela têm um custo caixa um pouco menor, e a gente vê essa diminuição nesses dois gráficos, que depois de anos com custo muito alto, a gente já vê pelo segundo balanço consecutivo o custo caixa, o custo all-in e o break-even da empresa também melhorando bastante. A gente junta isso com uma produção recorde de minério de ferro. 2024 foi o ano de maior produção da Vale, e no guidance de 2025 a empresa também projeta uma expansão, e ela vê uma demanda firme e um mercado mais equilibrado em 2025, e na fala dele a gente tem um ponto muito positivo. Eles trazem que a China segue sendo o principal mercado. A China hoje ela é responsável por 50% ou mais da receita da Vale, que outros mercados também vêm acelerando. A Índia, por exemplo, tem um crescimento importante. Isso daqui é importante também para a Vale, porque tira a dependência dela de apenas um cliente. No momento que Índia e outros países também comecem a crescer, comecem a expandir e precisar cada vez mais importar minério de ferro, a Vale é um dos principais players e também tem um produto de extrema qualidade. Além disso, a empresa trouxe o anúncio de dividendos, e junto a esse anúncio, ela trouxe um novo programa de recompra de ações. A Vale sempre é daquelas empresas que remunera o sócio de todas as maneiras possíveis, e nesse anúncio ela trouxe um dividendo muito bom. Isso daqui é positivo, porque dividendo é livre de imposto de renda, a gente não tem o desconto de 15% retido na fonte, e o valor líquido ele é de R$ 2,14 por ação. Se a gente pegar esses R$ 2,14 e dividir pela cotação atual, que é de R$ 57,79, a gente vai ter um dividend yield de 3,7, quase 4%, somente para esse anúncio da empresa. E o programa de recompra, ele prevê aquisição de até 120 milhões de ações, o que pode representar até 3% do total de ações que ela tem em circulação. O mercado viu esse resultado de maneira bastante positiva, apesar desse prejuízo, que vale lembrar, ele foi um prejuízo contábil. A gente teve impacto de não recorrentes. Grande parte do mercado ainda tem recomendação de compra para a Vale. A Genial é uma que tem recomendação de compra e vê um balanço positivo. O Goldman Sachs e o Itaú BBA, os dois têm recomendação de compra, e do lado mais cauteloso, o BTG e o Safra, eles têm recomendação neutra para a empresa. Então, no cenário atual, é muito difícil da gente ter recomendação de venda na Vale. A gente vê um cenário bastante parecido com o caso da Irani, uma empresa que surfou todo aquele super ciclo de commodity, teve recorde de receita, recorde de lucro, recorde de distribuição de dividendos, e de lá para cá a receita caiu, o resultado também caiu, e no longo prazo a ação sempre segue resultado. Ela chegou a ser cotada a quase R$ 120, e de lá para cá ela tem uma queda de 50%. Hoje ela custa exatamente a metade daquilo que ela valia e era cotada 4 anos atrás. Hoje ela custa R$ 57 e ainda tem uma remuneração bastante interessante, na casa de 9%. Para a gente finalizar, falar da Gerdau, a gente tem Goal 4, por exemplo, cotada a R$ 9,00. Muito em breve, a empresa deve buscar oficialmente essa casa dos R$ 8,00, e a gente já tem a menor cotação dos últimos 12 meses, uma queda de mais de 11%, muito puxado por conta desse trimestre. Depois da divulgação de resultado, Goal 4 caiu 5% e GGBR4 caiu mais de 5% no dia. E olhando o balanço, o EBITDA e a margem caíram, a receita também caiu, o fluxo de caixa ainda ficou positivo, isso é um bom sinal. A liquidez e o endividamento, eles também estão em patamares saudáveis. A gente pega a alavancagem da empresa, ela é de apenas 0,48, que a gente pega a dívida líquida versus o EBITDA, e tem uma relação abaixo de uma vez. A posição em caixa da empresa também é bastante tranquila, ela consegue lidar com praticamente toda a dívida dela de curto prazo, então está extremamente positiva, e ela é uma empresa que remunera o sócio. Não remunera tão bem quanto costumava remunerar, mas distribuiu 66% de
de tudo que ela lucrou em 2024 e junto com esse balanço, ela trouxe também a distribuição de dividendos. Aqui a gente tem dividendo da metalúrgica Gerdau, de GGBR e das ações das ADRs negociadas lá fora, mas é um dividendo bem pequeno. Se a gente pegar o caso de Goal 4, por exemplo, a gente fala de 5 centavos por ação, e se a gente jogar esses 5 centavos em cima da cotação atual, a gente vai ter um dividend yield de apenas 0,5, não chega nem a 1%. A empresa está bem distante daquilo que ela chegou a pagar. Se a gente olhar a remuneração histórica, ela há vários anos vem em queda. Se a gente olhar para 2021, por exemplo, Goal 4 pagava 20% de dividendos, foi um super ciclo que ela também se aproveitou e o mercado enxergou um balanço misto. Viu um resultado ruim, mas o operacional, principalmente olhando para a questão de custos, a receita melhorou, o lucro veio ligeiramente abaixo do esperado e um fluxo de caixa livre ainda positivo. Num comentário rápido, aproveitar para ajudar quem tem dúvida se aquela questão de imposição de tarifas, ela ajuda ou ela atrapalha a Gerdau. A gente vê custos no Brasil melhorando, mas algumas dificuldades nos Estados Unidos. Só que essa dificuldade, ela pode mudar, a performance deve melhorar ao longo de 25, ao passo que toda essa imposição tarifária, então tudo aquilo que foi colocado, deve recompor as margens e impulsionar a capacidade produtiva das usinas locais nos Estados Unidos. Então, no caso da Gerdau, ela é uma das poucas empresas que devem se beneficiar com isso, mas ela também não escapa de toda essa queda e do ciclo de baixa. A gente vê o mesmo movimento que a gente viu no caso da Irani e da Vale acontecendo também com a Gerdau. Desde 2021, há 4 anos seguidos, a receita da empresa cai, o lucro líquido da empresa cai, e como cotação segue lucro desde a máxima, que foi na casa de R$16, a empresa já caiu mais de 44%. Está cotada hoje a R$9, um preço sob valor patrimonial de 0,47. Para quem olha o P sobre VP, a gente teria um desconto de 50% e o dividend yield ele já não é tão satisfatório. Uma empresa que pagava 15, 20%, hoje ela não paga sequer 5% ao sócio. Então esse foi o vídeo de hoje. Em comentário final, eu não vejo gatilho de curto prazo para valorização de nenhuma dessas ações. O próprio mercado prevê estabilidade do minério de ferro e se a gente não tiver demanda, a Vale não vai disparar, a Gerdau não vai produzir e vender mais aço, tudo depende da demanda pelas commodities, mas é muito melhor olhar para elas agora do que quando elas custavam o dobro disso, quando a Vale estava a R$120, quando a Irani estava quase R$14, a Gerdau a R$16. São empresas cíclicas e elas estão em um ciclo de baixa. Para quem acredita em recessão, elas têm muito o que caminhar ainda. Já para quem é mais otimista, é muito melhor estudar e olhar com carinho maior agora do que quando elas valiam praticamente o dobro disso. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios da Vale, Gerdau ou Irani. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você quer migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG. Tem um link na descrição, só através dele dá para negociar alguns benefícios. Preenche pelo celular mesmo, é bem fácil e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.